Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu quero hoje falar com vocês sobre um assunto muito importante, muito sério, que tem acontecido muito dentro das igrejas, que infelizmente, tem acontecido, mas que nós como cristãos temos que saber lidar com isso. E você só vai saber lidar com este problema se você passar a querer amadurecer espiritualmente. Caso você não quiser se desenvolver na fé, você vai continuar como um bebezinho que ainda precisa de leite e não do alimento sólido que com o tempo é o certo você se alimentar, entende? E quando eu me refiro a isso, é em relação à palavra de Deus, a você compreender o que é a igreja de Deus, o que é você lidar com os irmãos em Cristo, tanto os irmãos da própria denominação onde você congrega, como os irmãos de outras igrejas, não se desfazendo deles, porque a Bíblia nos ensina que nós somos o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça desse corpo, entende? Por exemplo, por isso que você vê que a mão é diferente do pé, o braço é diferente da perna. Assim são as igrejas. A Igreja Batista é diferente da Universal, a Plenitude é diferente da Congregação Cristã no Brasil, etc. Assim são as igrejas aqui na Terra. É claro que lá no céu eu acredito que não tem, não tem esse negócio de placa de igreja, né? Mas isso é coisa do homem, porque a gente vive hoje num mundo em que é necessário as igrejas terem o registro do nome delas, é necessário ela ter o CNPJ, etc. Então, é mais por causa dessa situação, entende? Então, a igreja não é as quatro paredes, que você vai estar lá na igreja, entende? Mas a igreja é eu e você. Porém, você precisa de um pastor. Você não pode deixar de congregar. Em Hebreus, no capítulo de número... Quer ver? No capítulo de número 10, inclusive diz isso no versículo 25. Olha só, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes admoestamo-nos uns aos outros, e tão mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se você está fora do corpo de Cristo, se você não está congregando numa igreja, você está em pecado. Eu preciso falar a verdade para você, porque você está dividido. Você já viu, por exemplo, uma perna andar sozinha? Um pé andar sozinho? Isso não existe. Ou você está no corpo de Cristo, ligado à cabeça de Cristo, que comanda esse corpo, ou você está fora. E se você está fora do reino de Deus. Você está fora da presença de Deus. Então tome cuidado, porque hoje em dia muitas pessoas querem deixar de congregar com a desculpa dizendo que elas são a igreja, sendo que elas precisam de um pastor. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero citar para vocês. Eu separei alguns pontos aqui, pessoal. O próximo ponto eu quero falar sobre as perseguições e críticas dentro das igrejas, e principalmente por causa de inveja. Infelizmente haverá pessoas que vão ter espírito de competição nas igrejas, e não é o certo acontecer isso, né? Então você tem que saber lidar com isso, porque vão surgir pessoas que vão querer te ofender. Eu já passei por isso, inclusive. Uma certa vez eu era obreiro de uma igreja e eu fui desprezado. Eu fui ali apresentar um trabalho de evangelismo para o pastor, ele desprezou o meu trabalho, sendo que eu só queria ser uma peça útil naquele ministério, né? E, enfim, não guardo mágoa dele, que Deus abençoe ele e continue abençoando o ministério dele. E, inclusive, eu oro por ele. Nessa mesma denominação havia um obreiro onde ele falou para mim que eu não servia para fazer a obra de Deus. E hoje eu estou aí, graças a Deus, entende? Então, você tem que deixar entrar no ouvido e sair pelo outro, pessoal. Você precisa fazer isso, você precisa parar de ser essa pessoa que ainda está engatinhando na fé. Entende? Eu estou falando com pessoas que estão engateando na fé, que já tem 10 anos de igreja. O pior de tudo é isso. A pessoa ela tem 10 anos de igreja e ainda ela não
entendeu que existe pessoas religiosas dentro da igreja e ela se ofende, ela se magoa, ela se chateia. Aí ela fica procurando uma igreja perfeita para lá e para cá, mudando de igreja. Ou às vezes pior, ela deixa de congregar, né? Como a gente meditou agora há pouco, não é a vontade de Deus isso, entende? Então, não se chateia, se conserte diante de Deus. Eu quero citar aqui mais um ponto, ciúmes. Acontece isso, pessoal, dentro da igreja, sim ou não? Acontece, infelizmente também acontece. Eu vou separar para vocês aqui, para a gente meditar. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aqui o apóstolo Paulo está falando de duas situações. Está falando daqueles que têm ciúmes dentro das igrejas e daqueles que ficam debatendo, sabe, pontos teológicos, muitas das vezes, né, que acha que o ponto A é diferente do ponto B, e um acredita de uma forma, outro acredita de outra, com espírito de disputa, entende? E também em relação ao ciúme, como eu disse aqui, inclusive eu conversei com uma mulher que passou por essa situação, que havia um pastor ali na igreja que ela ia, e a mulher do pastor tinha ciúme dele e dessa mulher, e ela achava que ela estava dando em cima do pastor, do marido dela, e essa pessoa ela se ofendeu e saiu da igreja, entende? Então eu cito também para vocês aqui como exemplo, saiba lidar com isso, porque infelizmente pode ser que venha acontecer no decorrer da sua caminhada cristã. A igreja de Deus, pessoal, entenda uma coisa, ela é uma igreja defeituosa, mas que está procurando ser uma igreja perfeita. E esse aperfeiçoamento é com o tempo, pessoal. É até o Senhor Jesus Cristo voltar, é até Ele arrebatar a igreja dele, que somos nós. Compreende? Mais um ponto que eu separei aqui, ó. Por exemplo, agora em relação à arrogância. Existe, pessoal, infelizmente, dentro das igrejas, pessoas arrogantes? Sim ou não? Existe. Eu posso citar como exemplo uma situação que eu vi, que eu achei muito chata e não é o certo fazer, né? Pastores que muitas das vezes eles não sabem lidar com os obreiros, principalmente com os obreiros ali no momento da reunião. Uma certa vez eu vi ali, se eu não me engano era um pastor auxiliar, ele não deixou o ar-condicionado na temperatura ideal lá para o ambiente, na igreja. E o bispo que estava pregando ali, simplesmente, na minha opinião, ele foi arrogante, porque ele quase humilhou pelas palavras que ele falou ali, diante da multidão, diante da igreja que estava cheia, entende? E não é o certo fazer isso. Isso é chato. Se aquele pastor auxiliar, por exemplo, ele se ofendesse, se ele estivesse mal com Deus, com certeza ele iria se ferir, se magoar e até mesmo sair da igreja, entende? Então fica como exemplo também, tem que saber lidar com isso. O único respaldo bíblico, pessoal, que Deus permite o homem de Deus, o pastor, sabe, ele repreender dessa forma no meio das pessoas, é para que sirva de temor para eles, mas se trata em relação ao pecado, é diferente, entende? Não ficar falando essas coisas por causa de regra de homem, por causa da regra da igreja. Ó, um exemplo que a gente pode entender isso está aqui, quer ver? Ó? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo de número 20. Diz assim: Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais venham ter temor. Então, é para repreender os seus obreiros, você principalmente pastor que está me ouvindo nesse momento? Mas é para repreender se eles estiverem em pecado, entende? Por exemplo, às vezes ele está em adultério, às vezes ele se divorciou por qualquer motivo, sem ser motivo de adultério, e está querendo se casar de novo. Não é o seu papel passar a mão na cabeça dessa ovelhinha, só para não perder a ovelhinha e ficar calado. É seu papel repreender essa ovelha que está em pecado. É seu papel repreender essa ovelha que está em adultério, que está em fornicação. É o seu papel repreender essa ovelha que ela participa de um grupo da sua igreja
ela evangeliza, mas do lado de fora, talvez você já viu ela fumando, entende? Ela ainda não é uma pessoa liberta, é o seu papel. Eu já passei por isso, eu já vi uma senhora, não vou expor aqui ela, caso eu tenha ela no Facebook, ela participava ali na época de um grupo na igreja e ela evangelizava. Porém, do lado de fora, várias vezes eu passava pela rua dela, porque ela morava, não sei se mora ainda próximo da minha rua, era caminho para mim ir embora, e eu via ela fumando cigarro, entende? Então, esse tipo de coisa, pessoal, infelizmente acontece. Então, essas pessoas que você pastor, você pastora, tem que repreender. Não ficar repreendendo por qualquer motivo, principalmente aqueles que estão chegando agora. Porque se você não tomar cuidado, eles podem ser feridos por vocês e saírem da igreja. Então, toma muito cuidado. Então, resumidamente falando, e eu termino por aqui, o certo é cada um de nós, pessoal, olhar somente para o Senhor Jesus. Porque se a gente olhar para o homem, a gente vai se magoar, a gente vai se ferir, a gente vai se chatear, a gente vai querer ficar procurando uma igreja perfeita e a gente não vai encontrar. Amém? Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz, para a gente terminar: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então, é o nosso papel olhar somente para o Senhor Jesus. Se o próprio Senhor Jesus, ele desprezou não as pessoas, mas as atitudes que as pessoas fizeram com ele, de ter cuspido ele na cara, de ter tirado o sarro dele, colocaram uma coroa de espinho nele, chicotearam ele, rejeitaram ele, sendo que ele era o nosso e é o nosso Salvador da nossa alma, e salvou toda a humanidade. Ou seja, se o próprio Senhor Jesus ele deixou entrar no ouvido, sair pelo outro, ele fingiu que nada estava acontecendo para salvar esses perdidos, tanto é que ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem somos nós, pessoal, para ficar guardando mágoa de alguém? É difícil não guardar mágoa? Não vou dizer que é fácil, mas se você quer ter a sua salvação, você deve perdoar essas pessoas. Esse é o segredo para você manter a sua paz dentro de você e obter a sua salvação e não mais se perder por causa dessas coisinhas, por causa dessas picuinhas dentro das igrejas. Tá bom, pessoal? Espero eu que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe todos vocês. Fique na paz.